A palavra está em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Uma música bonita aí, filhos. Estão cansados, né? E o verão está chegando, hein? O meu combustível pra continuar. Jesus é a Calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu ir, se o que eu preciso eu só encontro em ti. És o meu alívio, és o meu alívio. eita Deus. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sei mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se o que eu preciso eu só encontro em ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. 1
Senta, por favor, pessoal. Por favor. Deus guia o povo pelo caminho. O título. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Olha que coisa interessante. O povo sofreu muito no Egito. Você conhece a história, não conhece? Você já deve ter visto até filmes. Você assistiu um filme chamado Os 10 Mandamentos? Quem viu que o povo era escravo, o povo de Deus, o povo hebreu? Maltratado, humilhado, tratado como animais, né? E um dia, não suportando mais, o povo orou a Deus, clamou. O povo estava bem rebelde e idólatra, mas naquele momento da dor, viu que os deuses feitos pelas mãos dos homens não ouviam, clamaram ao Deus de Abraão. Deus então levantou Moisés e Deus tirou. Aliás, tudo foi milagre ali. O nascimento de Moisés foi um milagre. E Moisés sobreviver ao massacre que Faraó provocou ali, mandando matar todos os recém-nascidos, o genocídio que ele provocou. E só escapou Moisés com essa idade. Milagre. Moisés foi posto num cesto, desceu num rio cheio de crocodilos. E Moisés, que era o grande inimigo de Faraó, pois era levantado por Deus para resgatar o povo, para libertar o povo, cresceu onde? Dentro do palácio do Faraó. O que eu aprendo nisso aí? Que Deus é tremendo, Deus é tão grande, tão poderoso, que para me livrar, Ele pode até usar o inimigo como instrumento para me livrar. Faraó criou o Moisés, a irmã do Faraó, a filha do Faraó, e Moisés então era o libertador que Deus tinha levantado. Depois de muitas pragas, muitos sinais, muitos milagres, Faraó não suportou, porque ninguém suporta, ninguém resiste ao poder de Deus quando Ele quer agir. E ele deixou o povo ir, ó. O povo saiu rumo à terra prometida, Canaã. E havia dois caminhos. O caminho pela terra dos filisteus, que era muito mais perto, muito mais fácil, muito mais perto. E o caminho pelo deserto, dando a volta no deserto, que era muito mais longo. Deus conhece todo o futuro. E Ele sabia que
aquele povo, indo pelo caminho mais perto, poderia se arrepender de ter saído do Egito. Já estava acostumado à escravidão. Aquele povo está acostumado à escravidão, está disposto a trabalhar por um prato de comida, um prato de feijão. E se eles levavam chibatadas, trabalhavam de noite, pelo menos não faltava comida. O faraó dava comida. A mesma comida que dava para os animais, dava para eles. E tinha alho, cebola, eles até mencionaram isso na rebeldia. Então, Deus falou, se esse povo for pelo caminho curto, pelo caminho mais perto, certamente eles vão querer voltar ao Egito. E Deus não quer que o povo dele volte à escravidão. Deus não quer que o sujeito que já foi drogado volte para as drogas. O que viveu na prostituição volte para a prostituição. O que era rancoroso, odioso, volta a ficar com raiva, com ódio no seu coração. Deus não quer que o porco volte para a lama, como diz a palavra. Não. Deus não quer que a gente retroceda. E Deus sabia que aquele povo, se fosse pelo caminho mais perto, ia ficar muito fácil para eles voltarem. Deus tinha um projeto extraordinário para aquele povo. A terra que manava leite e mel. A terra prometida. Deus queria que aquele povo entrasse. Então Deus estabeleceu que o caminho seria o mais longo, o mais difícil. Isso faz muito crente desanimar. O caminho mais longo faz muito crente desanimar e parar ou retroceder. Muitos já retrocederam. Nesses mais de 40 anos que eu prego a palavra, eu já vi muitos retrocederem. Bispos, pastoras, missionárias, obreiros, muitos crentes fervorosos, muitos homens e mulheres de Deus retrocederam, cansaram, acharam a jornada muito longa, muito árdua, pesada. E Deus então estabeleceu, eu não quero que voltem ao Egito. Então o caminho não será a terra dos filisteus, que é mais perto, é mais fácil. Será o caminho pelo deserto, rodeando o deserto. E eles foram então pelo deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Você conhece essa palavra? Arregimentados? Quem serviu o exército? Serviu? Então você conhece. Pouca gente serviu o exército. O que é arregimentar? É agrupar armados. É? E o povo subiu armado. O povo se armou, se agrupou. Os homens, eles se reuniram e se armaram, se prepararam e subiram do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Quem lembra do José? Quem já ouviu falar do José? Uma das histórias mais lindas. Aliás, para mim, particularmente,
para mim, na minha ótica, é a história mais perfeita, mais linda de um servo de Deus que não desiste dos seus objetivos. Ele passou pelo vale da sombra da morte várias vezes. Foi condenado à morte pelos irmãos, depois salvo. Foi vendido, condenado à morte pelo Potifar, oficial do rei do Egito, do faraó. Salvo, depois preso. E da prisão ele saiu para governar o mundo. Então presta atenção. Você vai entender um pouco melhor. Você vai entender um pouco melhor por que José, ele chamou tanto a atenção de Deus. Os bispos e os pastores, prestem muita atenção nisso aí. Pastores, missionárias. Moisés, quando saiu do Egito, levou consigo os ossos de quem? José já tinha morrido há muitos anos. Muitos anos. Pois havia ou seja, José, feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente. Tem uma versão que diz estreitamente, que ele, com rigor, né? Você já viu isso aí, filho? José fez o povo jurar. O povo deve ter ficado assim meio sem entender. Jurar solenemente, dizendo: certamente. Isso é José falando: Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Meu Deus. É muito forte isso. Quando José já estava bem velhinho, ele chamou o povo lá no Egito, o povo hebreu, o povo judeu que estava lá no Egito, que subiu com o pai dele, Jacó, na época da seca. Ele chamou o povo, na verdade os filhos, os netos daqueles. Ele estava bem velhinho, ele falou: olha, Deus um dia vai visitar vocês e vai tirar vocês daqui. Meu Deus. Não tinha a mínima possibilidade disso acontecer, humanamente falando. Olha a visão e o pensamento de quem serve a Deus e quem conhece a Deus. Puxa, às vezes eu oro nas madrugadas. Esses dias eu tenho dormido muito pouco. E eu peço a Deus que me dê pelo menos uns 10 bispos que tenham uma visão dessas. Porque se Deus me der 10 com a visão dessas, eu ganho o mundo com eles. Só 10. Não tinha a mínima possibilidade, nem sonhar, do povo de Israel sair ali do Egito. Você acha que Moisés já tinha nascido quando ele falou isso? Claro que não. Claro que não. Nem o pai de Moisés, nem o avô de Moisés, José falou: olha, um dia, o Deus que me livrou da morte, quando os meus irmãos queriam me matar, que me tirou da cadeia, o Deus que me entregou o Egito e o mundo inteiro para eu sustentar, um dia Ele
vos visitará. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos. A coisa era tão improvável. Quando você faz alguém jurar e prometer, é porque você percebe que essa pessoa não está acreditando. Não é verdade? Quando José falou, ó, Deus vai visitá-los, Deus vai tirar vocês daqui do Egito, e vocês vão me prometer que quando Deus fizer isso, vocês vão levar os meus ossos. Eu acho que se passaram 400 anos, não é isso? 400 anos, 4 séculos. E os ossos de José estavam lá guardando. Imagina, durante esses anos, algumas gerações se passando, e alguém chegando, o que esses ossos estão fazendo aí nessa caixa? Joga isso fora, enterra isso. Não, porque quando ele estava vivo, nós prometemos para ele, meus avós prometeram. Prometeu o quê? Não, ele, o dono desses ossos aí, quando estava vivo, falou que Deus vai visitar a gente aqui. Jesus Cristo, que fé é essa? Meu Deus, que é isso, igreja? Igreja, um sujeito desse tem como não ser abençoado? Não tem como. Imagina um pastor com essa visão, um bispo com essa visão, vai desistir quando da obra? Nunca, nunca, nunca. O velhinho José chamou lá e falou, ó, ele sabia que aqueles ali não iam estar vivos. Ele falou, vocês vão passando geração para geração. Quando os seus filhos crescerem, fala, ó, José conta a minha história e fala, pediu para guardar esses ossos e levar esses ossos dele. E aí aquela geração acaba, já que o Senhor deixou para o outro. O dia que Moisés saiu com o povo, aí lembraram. Aí levaram uma caixinha lá, os ossos de José. Porque José falou, certamente, Deus vos visitará. Meu Pai do céu. José falou, eu já estou partindo para a glória, vocês guardam os meus ossos, não. O Egito tornou José um dos homens mais ricos da história do planeta. E ele não aceitou ser sepultado no Egito. Ele falou, não quero ser enterrado no Egito, eu não sou daqui. Eu não sou daqui, eu não quero ser enterrado aqui. Guarda os meus ossos. A guardar? Guarda. Jura que vai guardar? Eu juro, mas se eu morrer, não, passa para o seu filho. Mas meu filho morrer, passa para o outro. Mas não me enterre, não quero ser sepultado aqui. Guarda os meus ossos, porque Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Que coisa, hein? Deus vos visitará. Você acha que ele conhecia Deus, esse homem? É muito forte, né? Sabe aquele sonho que você tem, que as pessoas zombam de você e Deus só está esperando, você aprender que nenhuma de suas palavras cai no chão. Nenhuma. Meu Deus, quem está entendendo a palavra? Puxa vida. Que é isso?
José falou: guarda os meus ossos quando eu morrer, porque um dia Deus vai visitar vocês aqui. Eu já vi umas histórias. Eu me lembrei daquele paralítico que a família todo dia levava ele, botava ele na beira do tanque. 38 anos ele ficou paralítico. O que você está fazendo aí? Vai descer um anjo aqui nessa água e vai me curar, agitar as águas. Aí eu entro lá, 38 anos. Aí Jesus ia passando, falou: o que você está fazendo aí? Eu estou esperando o anjo descer. Jesus falou: olha, pega a sua cama, põe nas costas e vai embora. O anjo já chegou, o anjo chegou por terra. Porque se você espera por Deus, pela água, pelo ar, pela terra, Ele vem. "38 anos. Todo dia me coloca lá. Igreja, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você espera por Ele na sua vida, não interessa se é pelo ar, se é pela terra, se é pela água, se é pelo vento, que é o ar, Ele virá. Ele virá. Ele virá. Deus então, o José falou: Deus vai visitar vocês. Eu duvido que muita gente não falou: tadinho, ele fez tanta coisa boa aqui no Egito pela humanidade, mas está caducando demais. Está derrubado José, o velhinho. Seu Zezinho, virou seu Zezinho. Quando fica velho, vira seu Zezinho. E o seu Zezinho, como é que está? Não fala coisa com coisa, meu filho. Está dizendo que quando morrer, quer que guarda os ossos dele para o povo levar quando Deus vier aqui. Imagina se Deus vai vir aqui no Egito. Imagina se alguém pode tirar das mãos de Faraó um povo. Faraó era muito poderoso. E, dito e feito, Moisés foi levantado muitos anos depois, tirou o povo, e só nesse fato, nesse acontecimento, o povo tinha testemunho de sobra, material de sobra, para dizer que Deus não desampara, para acreditar que Deus não desampara. Porque não é possível que aquele dia que o povo estava saindo dali, Moisés falou: cadê os ossos de José? Não é possível que eles não se lembraram que os antepassados falaram: José mandou guardar, falou: Deus vai nos visitar. Naquele dia Deus estava visitando e tirando o povo lá do Egito. Deus falou: mesmo assim esse povo vai querer voltar para o Egito, então vamos pelo caminho do deserto, vamos pelo caminho do mar, na beira do mar, vamos rodear o deserto. O caminho era muito longo, muito difícil. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nunca se apartou do povo a coluna de fogo durante a noite.
caminho não foi o mais fácil. Esse negócio de procurar facilidade, isso é coisa de homem. O caminho não foi o mais curto. Esse negócio de cortar atalho, isso é coisa de homem. O caminho foi o mais longo, foi o mais difícil. Só que Deus nunca deixou de caminhar com eles. Durante o dia, você sabe quantos graus costumam fazer no deserto durante o dia? 40? 40 faz em Cisneiro, filha. Hein? No verão. 50 graus até mais. E à noite cai assustadoramente para 0. Durante o dia, o sol não queimava aquele povo, porque uma nuvem andava sobre eles. Eles iam caminhando e a nuvem também ia. Essa nuvem era Deus. Durante a noite, quando começava a escurecer, a nuvem desaparecia. Aí aparecia a coluna de fogo. A nuvem densa de dia trazia a brisa, o vento, o frescor. Durante a noite, a coluna de fogo aquecia e iluminava o caminho para eles andarem. Deus nunca mudou. Você sabia disso? É que a gente não tem olhos para enxergar. A gente não tem ouvidos para ouvir. A gente não tem sensibilidade para perceber as oportunidades. A nuvem continua durante o dia e o fogo continua durante a noite. Ou seja, Deus nunca te deixou e nunca vai te deixar. Deus nunca nos deixou e nunca nos deixará. Nunca. Nunca. É que, mesmo com aquela nuvem, houve muitas rebeliões da parte do povo, e reclamações, murmurações. Mesmo com aquela coluna de fogo, o povo reclamava, murmurava, xingava. Queriam matar Moisés, você sabia disso ou não? Queriam matar Moisés. Xingavam Moisés. Ele é culpado. O povo teve vontade de voltar para a escravidão. Olha lá. Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me, disse Moisés. Que coisa, hein? Moisés renunciou à vida no palácio, era príncipe, para dirigir o povo no deserto. Moisés, ele renunciou à vida dele. Só que o povo não entendia isso. Não. Hoje não é diferente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito difícil lidar com gente. É muito difícil. Tem hora que bate um cansaço, uma frustração, uma dor. E não é fácil. Não é fácil. O mundo está cada vez mais distante do Senhor.
E Deus nos fez exatamente para ter o prazer de andar conosco. Eu comentei isso um dia desses. Não sei se falei isso no ar. Que Deus, na viração do dia, ele aparecia lá no jardim. Eu cheguei a falar isso na live. Deus ia lá no jardim, ele ia na viração, 18 horas ali. Deus costumava ir lá, ele andava no jardim. Ele andava no jardim. Mas ele só ia por causa da presença do homem, o homem, a mulher, o casal. O casal. Deus não colocou um casal lá? Adão e Eva, macho e fêmea. Tem um projeto de um deputado e uma deputada. Vai ser julgada, vai ser votada agora em novembro. Na verdade, vai ser julgado pelo STF. Que aqui no Brasil vai ter que reconhecer que não tem essa de homem e mulher. Que são iguais no sentido de que podem usar o mesmo banheiro, compartilhar tudo. Ou seja, minha neta de 16 anos, eu aumentei sua idade, filha, vai fazer 16, né? Vai fazer em março, não é isso? 16. Entra no mesmo banheiro que um rapaz de 18, de 20. Você acha certo isso? Ah, não acha não? Quem elegeu esses deputados autores disso, com certeza vai ser cúmplice. E tem umas coisas tão absurdas nesse projeto, tão absurdas, porque eles dizem que homem e mulher não tem diferença nenhuma. Se sou eu, é porque eu sou muito pequeno. Eu ia fazer um desafio para o deputado, é um casal fazendo isso aí. Eu ia pedir para o deputado gerar uma criança no ventre dele, porque se ele é igual a mulher, ia pedir para esta mulher fazer as mesmas coisas que o homem faz. São iguais perante Deus no valor, ambos têm o mesmo valor, mas a anatomia, o corpo da mulher é de um jeito, do homem é de outro jeito. E ainda tem outras coisas, é muito grande o projeto. E como ele sabe que os pastores vão resistir, já estão prevendo, se aqui na igreja eu tiver banheiro de homem e de mulher, eu posso pegar 2 anos de cadeia. O Brasil está caminhando para isso aí. Falar é fácil, né? O sujeito fala isso e vai lá na UNE e deposita o voto para o Satanás, o diabo. Aí o sujeito fala, eu não aceito isso. Aí vai lá e dá o voto no capeta, que é o capeta que está fazendo isso. É o Satanás que está fazendo isso. Então, é muita ignorância. Gente, Deus na sua sabedoria. Isso aqui é uma coisa
Deus fez a mulher da costela do homem, mas Deus mandou o Salvador para o mundo gerado através de uma mulher. A salvação nasceu do ventre de uma mulher. Jesus Cristo. O homem não consegue gerar. E esse pessoal que está inventando isso aí não é médico, não é coisa nenhuma. Os médicos têm mais autoridade para falar, só que tem medo. Tem medo. Aliás, muito pastor também tem medo. Porque isso aqui vai lá para a internet daqui a pouco. Para você ter ideia, esses dias ameaçaram, por causa dessas coisas, ameaçaram mandar a Polícia Federal dentro da minha casa. Esses dias eu fui chamado no fórum, quem sabe dizer? O outro disse, o pastor condenado, quem viu isso aí? Condenado é o cão que o carregue. É isso mesmo. Gente, só um milagre mesmo para mudar a história dessa nação. Tem umas coisas que não conseguem entrar. Pior que gente muito mais instruída do que eu. É gente mais instruída. Aí o sujeito chega lá na televisão e fala, ó, eu sendo eleito no meu governo, a educação vai ser prioridade 0. Quem viu isso aí? Nem Cisneiro em toda a sua glória produziu alguém desse jeito. Ah, sai do meu pé, rapaz. Sai do meu pé. Não é possível, rapaz. Que preparo que o sujeito desse tem na vida? É pau mandado, vai fazer o que mandarem. Então é para onde está caminhando. É só Deus na causa. Só Deus. Só Deus. Deus me livre. O pior é que tem gente em casa que aplaude. Olha, então vai ser bacana, 0, né? Ele nem sabe o que está falando. Nem sabe. Não, que você não precisa de ouvir pastor, não. Então vai ouvir ele. Vai ouvir o cão chupando manga. Deus me livre. Só Jesus na causa. Mas eu queria hoje deixar com você essa mensagem. Que se você tem um sonho, um desejo, um projeto, mantenha-se na esperança, na perseverança, na fé, porque Deus ainda te visitará.